imagino que os colegas estejam com muitas perguntas, né? Mas gostaria só de fazer um comentário preliminar, porque muitas das coisas que você traz aqui, talvez não diretamente, mas indiretamente, né? Eu escuto isso por ter participado daquele grupo, né, na semana passada, vão ao encontro, né, de problemáticas que já foram discutidas aqui, né? Que é a problemática da estrutura e das organizações, das diferentes organizações psíquicas, né, que a gente encontra na clínica. Então, a gente vinha falando, né, antecipar ou poder diagnosticar, por assim dizer, reconhecer uma estrutura pode ser decisivo, né, no momento da direção do tratamento, né? E esse é um dos casos. Se você se depara com um paciente que demonstra, expressa esse modo de organização, né, um modo de organização talvez despedaçado, né, você não tem como escutar ele da mesma forma. Você não pode escutar ele da mesma forma, né? Você não tem como agir e intervir, né, com os mesmos instrumentos. Então, enfim, só faço esse link, né, para que a gente, quem sabe, até retome, né, isso na próxima sessão. A gente está fazendo uma espécie de grupo de estudos, assim, eu digo uma espécie de grupo de estudos porque ele é muito mais livre do que um grupo de estudos tradicional, né? E o tema são as estruturas. E esses pacientes, de fato, eles apresentam, eles expressam uma forma de organização psíquica que é muito particular, né, que é muito particular. E que dentro de outras tradições psicanalíticas foram estudados, né, mesmo exaustivamente, né, a tradição inglesa de psicanálise, né, que enfim, tem como um dos seus representantes atuais o Otto Kernberg, né, é uma tradição, né, que se aprofundou nesse tema, né, a tradição francesa com a descrição dos chamados estados limite também, né, mas de uma certa forma isso ainda habita as bordas ou mesmo as margens, né, de outras psicanálises. Eu acho que seria interessante que a gente pudesse escutar com cuidado, né, e com a devida atenção, né, todos esses questionamentos. Então, bom, feito esse comentário preliminar, abro aí a palavra para os colegas. Obrigado. Eu ainda não vivi na clínica, não tive um paciente borderline, foi a primeira vez que eu estou escutando tão bem embasado assim, não tinha escutado ainda. Teve uma coisa que você falou que me chamou muita atenção quando você leu os axiomas. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre. Eu não sei se é no 9 ou no 7, ou mas em qual deles, né? Mas você disse que esse mim do paciente se colava, de certa forma, né? Acho que é a letra, como eu entendi, naquilo que era confuso, ou não lembro a palavra exatamente que você usou, do outro. Nesse sentido, a gente estaria falando da tal empatia paradoxal? Pois é. Eu dei uma segurada aqui para ver se para onde a gente ia na sequência, mas é exatamente disso que eu tenho visto como essa ideia da empatia paradoxal. Essa ideia não é minha original, né? É até uma coisa interessante de ver. Teve um sujeito chamado Alan Cron, que nos anos 70 faz essa construção, num texto bastante clínico de psicanálise, né? Bem como o modo como a gente que é psicanalista trabalha. Ele traz o relato de um supervisionando que fala de um caso clínico, né? Bem o nosso jeito de trabalhar. E que relata, e ele constrói essa ideia de que o paciente borderline, ele vai ver no outro, ele vai conseguir captar do outro uma certa emocionalidade que não corresponde ao que o outro está sentindo conscientemente e está tentando sustentar e transmitir. Quando ele percebe que tem essa diferença, ele tende, né, ele viesa a persecutoriedade. Ele fala, esse cara está me enganando. A verdade não é essa, ele está tentando fazer isso aqui, mas o que ele está sentindo é outra coisa. Né? Claro, nada disso é consciente, né? Estou fazendo aqui uma coisa. E, enfim, nos mínimos índices, às vezes, né, de incerteza, né, que o paciente borderline vai ter de você, ele vai fazer projeções negativas para ver se ele acerta. E, enfim, né, vai fazer você pular. Aí ele vai, estava ali. Né? Então, isso tem a ver com essa ideia da empatia paradoxal. Essa ideia é interessante, porque ela é abordada
psicanaliticamente pelo Alan Cron e contemporaneamente em grupos que aí são, enfim, de psicólogos, psiquiatras, que não vão para a vertente psicanalítica. Esse termo continua tendo vigor, continua sendo explorado. Parece que é uma coisa que diferentes correntes da clínica enxergam, né? Um paradoxo na empatia desse paciente. E você diria que isso é uma modalidade particular de transferência nesses pacientes? Eu acho que é. Né? Essa sensibilidade, né, ao emocional e uma espécie de dificuldade com a regulação, com a parte que é cognitiva dessa emocionalidade, né, eu acho que é algo particular, sim. Né? Quando eu falo parte cognitiva, o que eu quero dizer é o seguinte, é aquela coisa de você conseguir de fato se colocar no lugar do outro. Nossa, o outro está assim porque ele está, né? É uma parte que é mais pensada da empatia, né? Isso parece que acontece menos. A parte emocional acontece muito bem, né? Ela vai muito bem, obrigado. Parece que vai carecer um aparato simbólico também por conta disso, né? Dessa cognição que você fala. Uhum. E ok, eu percebo isso, eu me aproprio disso, esse fenômeno está dado, mas eu não sei nomear. Fiquei pensando muito naqueles como sempre, que parecem, tem isso como se fosse aquilo. E você cria a metáfora, você cria um cenário para trazer teu analista junto contigo naquilo. E o paciente que se bordeja tanto, ele não tem tantos. Uhum. Ele não dá conta de pôr no campo do simbólico, como a gente vai pensar em casos de neurose, né? Uhum. Uma maior estruturação ali desse aparelho psíquico. E daí eu estou muito presa assim, nesse teu conceito de empatia paradoxal, que é até onde eu consigo também ir em direção ao outro, sem me colar, sem me fundir, sem me desintegrar. Uhum. E o quanto que eu banco e pensei agora no Orfeu de seguir em frente sem olhar para trás naquilo, assim, né? Quanto que eu dou a mão pro meu analista, ou enquanto o meu analista me dá a mão, eu vou guiando ele nesse caminho do fora do Hades, sem olhar para trás, né? Eu confio que o outro não vai largar. Eu confio que ele vai estar com os pés para fora junto comigo, enfim. Estou invertendo um pouco esse Orfeu. Claro, bem legal. Bem legal. Do que você fala, eu penso assim, o aspecto do paradoxo, nesse caso clínico que eu comentei com vocês, uma coisa que eu acho muito interessante dele é que ele tem um recurso imagético, simbólico, potencialmente elaborativo, gigantesco. Nada disso opera no campo do paciente. No campo do analista que escuta, opera muito, né? Produziria deslocamentos simbólicos que seriam muito significativos no trabalho. No campo do paciente não acontece. Eu fiquei pensando que me parece que uma diferenciação da neurose fica mais clara. E no que isso difere da psicose? Essa pergunta é muito interessante, porque se a gente vai olhar historicamente, esse é o paciente que foi chamado por muito tempo de pré-esquizofrenia, esquizofrênico ambulatorial, tinha outros nomes também para isso, que também remetiam à esquizofrenia, sabe? Ou seja, tem essa vontade de chamar de paciente, de tentar entender enquanto um paciente psicótico. A transferência, ela vai versar mais para uma transferência psicótica em muitos momentos. Mas uma coisa que eu acho que, também, de novo, a ideia do paradoxo é surpreendente, é que é um paciente que não faz uma fragmentação tão significativa, seja aí no caminho da pulverização de um ego, seja no caminho da constituição de um delírio sistematizado, como um paciente psicótico faz. Né? Os momentos mais significativos de psicose são de... O Jaspers tinha um nome para isso, acho que chamava de pseudo-alucinose, pseudo-alucinação. Tem um grau comunicante que eu acho que diferencia um pouco, se não significativa, dessas experiências psicóticas, sabe? Você vê isso também, agora que eu falei? Ou mais ou menos, não? Tu acha? Sim, acho que... Eu fico pensando nisso, né? Não é uma condução de tratamento que seria como a da psicose, mas também não como a da neurose. Então tem que ter esses elementos todos aí considerados e levados em conta para saber como manejar. E acho que entra no que você estava falando do manejo. Assim.
E como que você, quando uma criança traz alguma coisa desse gênero numa brincadeira, né, como que você acha que ali tem algum traço? Porque é por aí, né? Ou não, tem que esperar chegar lá na frente. Você entende? Eu só estou perguntando porque eu realmente não tenho experiência clínica e eu queria entender como acontece, se é possível identificar isso assim, com pequenos. Identificar isso com crianças e intervir a tempo, digamos assim, acho que essa é a questão. Não sei, tá? Eu não sei, só entendendo, assim, porque as pessoas falam, fulano já apresentava algumas coisas quando era criança e tal, e daí vem pra você, já adulto, mas ele era assim, já tinha essas coisas. Eu queria entender como ter essa, sabe, essa coisa assim de... perceber essa transparência, não sei como dizer assim, de entender, vendo uma criança. Não sei se é possível, tá? Eu tô aqui vou te dizer pra também, variar assim, pensando... minha ideia aqui, né? Da informação. Atendimento de crianças não é meu carro forte, né? Não é uma prática que eu tenho hoje em dia, assim, mais, né? Mas é saudável, né? É bom a gente evitar muitas nomeações e muitos diagnósticos, né? na ideia da infância, porque tem, principalmente quando a gente está falando de um transtorno que é na área da personalidade, quando a gente está falando de uma organização de personalidade borderline, que tem a ver com essa ideia de uma difusão de identidade, a gente tem que entender que essa identidade é uma coisa que vai num processo de constituição, né? Então, eu acho melhor trabalhar com aquela ideia salutar de um pródromo, né? O que seria essa ideia de um pródromo, né? Você, depois de um evento, você consegue olhar para trás e ver, há fatores desencadeantes aqui, ali, né? Mas antes, como a gente não tem bola de cristal, né, é melhor não se arriscar, né? Não se arriscar em muitas nomeações. Por mais que, em termos de experiência clínica, a gente perceba, né? A gente percebe quando se... Eu não digo nomear, mas eu digo perceber. Entende? Mas porque nem sei nomear. Mas assim, que a Kelly pode estar perguntando se aparece uma produção dessa na criança, por exemplo, que você está atendendo. Numa brincadeira Barbie e boneco, entendeu? Você falou. Sim. Pensando nesse tipo de... Chama muita atenção, né? Uma Sim. brincadeira desse tipo. Não tem como prever, né? Não teria, é isso que você falou, né? Tem como ver o depois, né? Então, o que aconteceu e tentar fazer esse resgate. Mas, talvez se aparece uma produção como essa, fico pensando eu estou pensando em casos onde a precariedade da realidade, às vezes, você está falando de uma situação onde a realidade ou o real é muito precário, é muito, né, de violência e etc. Isso pode... não sei se causar, mas coincidir com uma precariedade simbólica também, né? Então, o quanto seria possível se essa criança lá atrás estivesse em tratamento, de alguma maneira, através das intervenções, produzir uma extensão simbólica para que ela pudesse fazer algo com aquilo, né? Talvez ela chega na vida adulta fazendo o que deu para fazer com o que ela tinha de recurso naquele momento. Talvez seria de propiciar outros recursos para que ela pudesse fazer algo com isso, né? Agora, se isso vai causar uma prevenção de uma estrutura tal, aí já seria uma especulação. Muito bom. Não tem como estabelecer no brincar uma estrutura, né? O brincar só tem como estabelecer, talvez, a apropriação simbólica da criança e o que a gente pode oferecer para ela fazer derivações disso, né? E aí, retomando isso que o Bartolomeu estava falando, se trata de uma ressignificação a posteriori, né? Que é feita. Então, depois de adulto, você relata uma brincadeira da infância e narra ela, mas quem está não é a brincadeira em questão. A questão que está aparecendo ali é a narrativa da brincadeira. Talvez essa brincadeira nem existiu. Sim. Falar assim, queria agradecer, né? Eu acho que é muito interessante. E eu fico bem feliz em estar num espaço que está trazendo outros autores, assim, eu acho bem legal, tenho estudado Ferenczi e tem me chamado muita atenção, assim, essa possibilidade de dialogar com outros autores, assim.
E daí eu tenho uma pergunta e um comentário. Eu trabalhei 7 anos em CAPS, então eu atendi muitos pacientes borderline. E eu vejo na prática, assim, o que eu vi que é a única coisa que faz sentido. Eu acho que a única coisa que faz sentido é conseguir se manter vivo frente a isso. Eu acho que só isso já é muita coisa. Né? Então, muitos pacientes borderline, eles dão, né, sentimentos na gente de impotência, de raiva, de pena, né? Vários sentimentos que a gente não quer cultivar naquela relação, né? E eu acho que você poder sair, ufa, mais um atendimento, sair vivo, nossa, mais uma vez a relação perdurou, sabe? Então, eu lembro que eu sempre construía isso, assim, dentro de mim. Então, mais uma vez, a gente vai poder estar fazendo isso de novo, né? Então, eu acho que quando a pessoa está atendendo uma pessoa borderline e acaba se angustiando muito do que fazer, né? Eu acho que eu sempre tinha esse norte, assim, de me lembrar do quanto que você tá vivo, com uma mente criativa ainda, já é muita coisa, né? Não sei se faz sentido isso. E daí eu queria fazer uma pergunta, assim, que tem a ver, essas pessoas que desenvolvem, né, essa forma de estar no mundo aí, borderline, tem a ver com o que o Firenze fala sobre a traumatogênese? Nossa, ótimo. Enfim, primeira coisa, eu acho que assim, enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, você estava falando lá da sobrevivência, né, do estar junto, de poder aguentar as projeções, né, mais destrutivas, ou eróticas, ou mortíferas, tanto faz, né? Um dos comentários que eu fiz questão de colocar aqui do Searle é aquele da contratransferência borderline psicótica, né? Igual que, né? Que tipo de contratransferência é essa, né? Você está ali diante de um paciente que tem um padrão de apego inseguro, realmente você conseguir sobreviver, né? E você dá conta de bancar uma relação com ele que sobrevive à destrutibilidade que as relações costumam ter, já é assim, um enorme ato, né? É onde estamos hoje em dia. Interessante. E aí você pergunta da traumatogênese ferenziana. Resgatando um pouco, agora puxando de memória aqui essa ideia da traumatogênese. O Ferenczi vai falar que o trauma ocorre em alguns tempos. Não será traumático é o evento em si. O traumático é o efeito do desmentido, não é? O que é o desmentido? É quando a criança reporta a violência que ela sofreu a alguém, a um outro, a qual ela ama, né, a qual ela confia. E esse outro desmente o acontecido, né? Por que isso é tão tenebroso e destrutivo? Porque a criança prefere aquele amor à verdade do que o que ela sentiu. Então aí acontece aquele processo de autoclivagem, de autotomia, né? O Ferenczi usa algumas imagens, algumas metáforas incríveis para falar disso, né? Ele se remete na biologia, aquelas criaturas como a lagartixa, né, que perde um pedaço do rabo, né? Então algo morre, ela deixa alguma coisa morta para que outra coisa possa continuar vivo, em nome, isso feito através de uma clivagem, né? Essa clivagem acontece no eu, então você tem uma fragmentação de personalidade aí, meio por aí é onde o Ferenczi fica nessa história. E é algo que eu acho que é absolutamente encontrável, sim, nesses pacientes. Inclusive, eu tenho a impressão, isso é uma ideia, uma construção que eu tenho feito, é que um dos trabalhos do analista com esses pacientes, e aí muito me inspirando nessa ideia do mito de Orfeu e Eurídice, é o analista encontrar com o paciente as partes que já estão mortas e poder fazer um luto que nunca foi feito. É entender que o que morreu está morto, né? E aí, finalmente, aquilo poder ser enterrado. Então, não sei se é uma imagem muito legal da gente se identificar, né? Mas é do analista coveiro. Ajudar a enterrar. Encontrar o que está morto e perdido para sempre, né? Então, eu fiquei ouvindo, assim, a sua exposição cheia de detalhes e cheia de... Você falou, né? Eu leio muito sobre isso, né? Por vários autores e tal. E eu fiquei, assim, com uma pergunta que eu acho que não é desse tema específico, mas acho que tem a ver com a escuta, assim, né? O quanto que
todo esse conhecimento, todo esse saber ajuda na hora de escutar e o quanto que atrapalha, assim, sabe? Fiquei pensando isso, assim, né? Escutar aquele sujeito que está ali na frente, assim. Acho ótima a tua pergunta, né? É o grande perigo dos rótulos, né? A gente pode muito rapidamente endereçar as coisas aos campos do supostamente já conhecido, né? Isso é totalmente contrário ao que é a prática clínica, né? Eu acho que a nossa prática clínica ela é feita de um saber indutivo inferencial, não dedutivo, né? Ou seja, a gente vai na prática, vê um monte de coisa, escuta um monte de coisa ali, fala, caramba, olha isso aqui, que coisa nova isso aqui. Será que isso tem a ver com alguma coisa que eu já conheço aqui atrás? Aí você vai ver, nossa, tem, isso aqui parece com aquilo que está ali. Então, eu sei como é que isso aqui se comporta, ou já se comportou, ou como é que... Enfim, o que já foi falado disso aqui, e tá bom, vamos deixar isso aqui, vamos ver o que acontece ali. Aí se aquilo ali se move numa direção em que o que está aqui também já se moveu, você fala, olha lá, pode ser que essas coisas se relacionem, né? Estou falando de um jeito meio esquisito, não sei se eu estou me fazendo entender, mas é como eu entendo, para que serve esse suposto saber todo, né? Serve para você poder olhar um fenômeno ali, encontrar em algum lugar informação que você acha que tem a ver, esperar um tempo, ver se tem a ver mesmo, né? E por aproximação sugerir que tem a ver. E quem sabe ficar num gelo um pouco menos fino. Eu gostei muito da ideia de andar sobre o gelo fino, né? E talvez isso seja uma coisa que permita continuar escutando algo que causa tanto sofrimento e quem sabe até fazer essa coisa ousada, né? Ousadíssima, que é se autorizar a ocupar o lugar de alguém que propõe um tratamento, né? Alguma direção para a alma de uma outra pessoa, né? Isso pode ser até ofensivo, se a gente fosse parar para pensar. Quem é você que está achando que você pode achar que sabe do outro, né? É muito cuidadoso, né? Bom, então, eu também agradeço o Bartolomeu aí pelas contribuições, foi realmente muito rico, né? São muitas referências, temas, autores, questões com as quais a gente não está necessariamente acostumado, né? Então isso acho que é muito rico, né? E vamos trazer esse tema das margens à borda, né? E da borda ao centro, né? Passando pela dobra. Então eu agradeço a atenção de todos, né? E ficamos por aqui. Muito obrigada.